Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Glória a Deus. Que bom que a gente veio, não é? Aleluia. Você está feliz por ter vindo aqui? Graças a Deus. Bom, irmãos, continuando o tema que Deus ministrou aos nossos corações, manifestando o reino. Hoje eu quero ministrar para os irmãos a respeito da justiça do reino. Amém? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, um texto que já meditamos há uns domingos atrás, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Há uns domingos atrás, como eu disse, nós começamos a meditar mais profundamente nesse tema, e nós entendemos desse texto que as necessidades básicas para a vida humana, comer, beber, vestir, não é? Elas são acrescentadas quando nós buscamos ou priorizamos o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Nos últimos cultos, então, ministramos e meditamos sobre o que é o reino de Deus, como é a área de atuação desse reino, como esse reino se manifesta. Meditamos também sobre o significado de manifestar o reino. Pastor Jason, em um desses cultos, falou sobre essa palavra manifestar. Foi uma grande bênção. E no último domingo, pastor Ricardo meditou sobre o poder da unidade no reino, quando estava aqui domingo passado também. Glória a Deus, graças a Deus. Então nós vamos continuar compreendendo mais a respeito do reino e da sua justiça, amém? Quero só lembrar você de um dos conceitos que vimos lá, quando eu ministrei sobre manifestando o reino. O reino é a área sobre a qual o rei reina, amém? Então o reino de Deus é a área sobre a qual Deus é rei, amém? Deus é reconhecido, aceito, não é? Confesso como rei. Nós vimos que Deus reina sobre todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não é? Através do novo nascimento. Meditamos em João capítulo 3, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, e aprendemos um pouco mais sobre isso. E hoje eu quero te convidar a compreender um pouco mais sobre a justiça do reino. Diga comigo, justiça do reino. Amém, aleluia. Talvez esse não seja um termo tão simples, né? Justiça, eu não sei o que vem em primeiro momento na sua cabeça quando você ouve a palavra justiça. No Brasil, vem muita coisa, né? Deve vir Sérgio Moro, deve vir Lava Jato, deve vir coisas do tipo. Não sei, na minha cabeça vem isso, não sei o que vem na sua cabeça. Mas nós vamos compreender um pouco melhor o termo justiça, biblicamente falando. Amém, irmãos? Glória a Deus. É impossível manifestar o reino sem manifestar a justiça. O reino e a justiça são inseparáveis e igualmente importantes. Amém? Por isso não é suficiente você saber bastante sobre o reino e desconhecer ou desconsiderar a justiça. É muito importante, é fundamental compreender o significado do que é justiça de Deus, do que é a justiça do reino de Deus. Um dos significados de justo é estar vivendo em uma situação correta para o governo. Amém? Um dos significados de ser justo é você estar tudo ok, no caso aqui com o governo brasileiro. Mas quando estamos falando do reino de Deus, o significado de justo é você estar no reino de Deus, no contexto do reino de Deus, e está tudo bem. Amém, irmãos? Aleluia. É Deus e você olhar um para o outro e dizer, está tudo beleza. Amém, irmãos? Glória a Deus. A justiça não só nos permite acessar o reino, ela também nos capacita a manifestar o reino. Eu quero que você pare, eu acho que está aqui, não é? Eu quero que você pare e preste atenção um pouquinho mais nessa frase. A justiça não só nos permite acessar o reino, entrar no reino, ela nos capacita a manifestar o reino. Amém? Então ela não só nos coloca no reino, mas nos capacita a mostrar o reino para as outras pessoas. Amém? Então eu vou ministrar hoje à noite, basicamente, pensando nesses dois cenários. Primeiro, acessar o reino, e depois a capacitação para manifestar o reino. Amém? Vamos juntos? Glória a Deus, aleluia. Bom,
acessar o reino. Meditamos já um pouco sobre isso quando falamos sobre João capítulo 3, Nicodemos e Jesus. Mas eu quero voltar nesse ponto e eu vou por um caminho um pouco diferente hoje. Se nós estamos falando sobre acessar o reino, significa que nem todo mundo está nele. Amém? Acessar fala de entrar. Amém? Então, se falamos sobre entrar no reino, como Nicodemos, Jesus falou com Nicodemos, ver o reino, significa que nem todo mundo está dentro do reino, nem todo mundo está vendo o reino. Amém? Então, o primeiro passo é acessar o reino, entrar no reino, participar do reino. E qual é o motivo da gente entender a justiça? O valor que damos a um presente recebido, ele está relacionado com o entendimento do preço que foi pago. Quem é pai aqui sabe disso. Quantos são pais aqui? Você já se frustrou de dar um presente que foi puxado para você dar para o seu filho e ele simplesmente ignorar? Já passou por isso? Eu sempre conto essa história porque ela foi traumatizante. E sempre que eu conto eu sou um pouquinho curado. Então... Mas teve uma vez que eu ensinaram, a gente estava viajando, a gente estava com aquele sentimento de culpa que o pai e a mãe ficam quando fica longe dos filhos. Não é assim, pai e mãe, não é? É. Aí a gente estava longe, eu nem me lembro com quem que a Rebeca tinha ficado. Quando você tem família perto é fácil de lembrar, mas quando não tem, ficou na casa de algum de vocês aí, né? E aí a gente viajando e tal, e deu aquela saudade, né? Aquela culpa, deixei meu filho sozinho lá, né? Viajamos sem eles. E aí a gente foi e comprou um cachorrinho, botava pilha, andava sozinho lá e fazia au-au, né? Mas pense num cachorro caro. Naquela época foi muito caro pra gente. Foi R$260. Foi tão traumatizante que eu me lembro do preço. E naquela época foi realmente muito caro, foi um esforço assim fora da casinha pra gente. Mas é aquela coisa de pai e mãe pra, tipo, não, mas eu tenho que levar alguma coisa assim. E a gente viu o cachorrinho, não é? E a gente fica naquela coisa, a gente não quer ter cachorro de verdade em casa, né? E aí a Rebeca quer ter cachorro em casa, né? E vamos levar um de brinquedo, né? Levamos o cachorro. Gente, ele foi 100% ignorado. E ela, nem depois voltou a dar ideia pro cachorro, nunca. Ela nunca gostou daquele cachorro. E foi uma decepção pra gente, não é? Foi tão esforço assim nosso, mas ela ignorou. Mas eu acredito que se a Rebeca tivesse maturidade para entender todo o sacrifício que estava envolvido naquele ato de amor, se ela entendesse o que a gente estava deixando de fazer para dar para ela aquele presente, eu acredito que ela ia, pelo menos por educação, não é? Ela, consideração, assim, de amor fraterno, ia dizer, pai, mãe, que coisa maravilhosa. Ia forçar para escolher uma lágrima, alguma coisa do tipo. Mas ela ignorou, por falta de entendimento do valor que aquilo tinha para nós, não é? E acabou que ficou sem tanto valor para ela também. Certamente ela daria mais valor se entendesse o sacrifício dos pais naquele momento. Acredito, amados, que justiça de Deus, por que ensinar a justiça de Deus? É pelo mesmo motivo. Houve um sacrifício, um preço violento, produzido pelo Pai, amém? Pela Trindade. Os céus se movimentaram para pagar esse preço. Agora, se a gente não compreender tudo aquilo que foi feito, organizado, vivido, experimentado, a gente pode se tornar apenas um religioso. Eu acredito que pessoas que estão apenas convivendo com Deus como religiosos, eles vão na igreja, eles acessaram o reino, mas não vivem a intensidade desse reino, o compromisso com esse reino, não usufruem desse presente da forma adequada, é porque ainda não compreenderam o sacrifício, o preço pago, o mistério que estava oculto desde a eternidade, desde os tempos antigos, que era Jesus Cristo sendo sacrificado em nosso lugar, amém? Isso é a justiça de Deus. Então vamos compreender um pouco melhor a justiça de Deus. O que nos tirou do reino? Estamos falando sobre acessar o reino, precisamos entender então por que nós somos tirados do reino, ou por que saímos do reino. Primeiro texto, Gênesis 3, de 6 a 10. Esses textos vão aparecer aqui para você, mas se você
quiser e puder acompanhar na sua Bíblia, faça isso. Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 10. Eu sei que você muito provavelmente conhece esse texto e alguns outros que eu vou dizer. Mas deixa eu te falar uma coisa, um conselho de amigo e de pastor. Ouça e leia como se fosse a primeira vez. Amém? A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Esse texto pode ser novo para você hoje à noite. Amém? Gênesis 3, de 6 a 10 diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, um homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o que nos tirou do contexto do reino de Deus? O pecado. O pecado nos tirou do reino de Deus. Por isso, hoje, a necessidade de acessar novamente o reino de Deus. Amém? Por causa do pecado, o homem afetou seu relacionamento com Deus. E ele passou a viver debaixo de vergonha, medo e culpa. E é fundamental a gente entender o versículo 10. Eu quero dizer, só soltar algo para vocês. O versículo 10 é a razão de muita coisa acontecendo em culturas, pessoas, indivíduos, família. Esse sentimento ou essa vida debaixo de vergonha, medo e culpa é o que tem aprisionado as pessoas até hoje. Amém? E foi o que Adão respondeu: Pai, eu ouvi, na verdade ele falou: Deus, eu ouvi tua voz no jardim e porque eu estava nu, nudez fala de vergonha ou inferioridade, tive medo, medo se autoexplica, e me escondi. Ninguém se esconde se não for porque se sente culpado. Amém? Se esconder é dizer, eu tenho culpa. Amém? Então, aí o texto está mostrando para nós sobre o pecado afetando o relacionamento do homem com Deus. E assumindo essa condição de vergonha, medo e culpa. E até hoje, homens de todas as tribos, línguas, nações, vivem debaixo disso. Muitos ainda não sabem que estão debaixo disso. E por isso a necessidade da pregação do Evangelho. E você dizer, olha, você está se sentindo assim diante de Deus, você tem dificuldade de se relacionar com Deus, exatamente por causa da mesma coisa. Você está debaixo de um sentimento de vergonha, medo e culpa diante de Deus. Mas vamos continuar em outros textos. Gênesis 3, 23 e 24 diz: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e um refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o pecado de Adão e Eva os tirou do convívio no reino, do relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E pelo mesmo motivo, cada homem sai do reino. Pelo mesmo motivo, e é isso que Paulo está falando em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como, do mesmo jeito, por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando sobre Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que a Bíblia nos ensina então? Que todo mundo um dia fez aquilo que Adão e Eva fizeram. E todo mundo um dia rompeu sua conexão com Deus e com o seu reino. Amém, irmãos? Todos nós passamos por isso um dia. Mas, se o pecado nos tirou do reino, o que poderia nos colocar de volta ao reino? O que nos coloca, então, de volta ao reino? O que nos coloca de volta ao reino é a justificação. Diga comigo, justificação.
No próximo slide você vai ver alguns significados da palavra justo, que é de kaios no grego, que significa aqueles que são retos, justos, justificados, que vivem de acordo com as leis de Deus. E não confunda leis de Deus com a lei de Moisés. Amém? A palavra lei ou leis, ela pode significar muita coisa. Inclusive, você obedecer a palavra de Deus no seu todo. Inocente, irrepreensível, sem culpa, aprovado ou aceito por Deus. Amém? Então isso é ser justo, aceito, aprovado, sem culpa por Deus, irrepreensível. Apenas a justificação ou uma sentença favorável da parte de Deus a nosso respeito poderia nos colocar de volta ao reino. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Então todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, ou separados do reino de Deus, saíram do reino de Deus, e todo homem necessita voltar ao reino de Deus. O que nos tirou do contexto do reino? Pecado. O que nos traz de volta? Justificação, ou aceitação, ou inocência, ou aprovação. Qual é um outro ponto muito importante? Todo homem tenta, numa primeira estratégia, justificar a si mesmo, para voltar ao reino. Foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, o que fizeram? Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão e Eva, quando perceberam que estavam fora do reino, culpados, inferiorizados, com medo, qual foi a primeira atitude? Vamos resolver esse problema. E aí eles fizeram uma roupa para si, para voltarem, ou tentar voltar à convivência com Deus, à presença de Deus. Só que você sabe, ou deve saber, que isso não funcionou, não foi resolvido dessa forma. Porque não é a justiça humana, ou a justificação de si mesmo, que nos leva novamente à presença ou ao reino de Deus. Amém? Nenhum homem tem capacidade de se justificar, porque apenas o sacrifício de um justo, apenas o sangue derramado de um justo, poderia colocar novamente a humanidade na presença de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, nós estamos construindo algo poderoso aqui, amém? Uma parte do processo do plano de redenção foi algo chamado a lei de Moisés, amém? Então nós vimos ali Gênesis, amém, criação, queda, a tentativa do homem de se justificar, e a Bíblia vai apresentar para nós, e a Bíblia na verdade, irmãos, é muito bom se você conseguir ler a Bíblia dessa forma. A Bíblia, Gênesis e Apocalipse, é uma história, o plano de redenção de Deus sobre a humanidade, amém? Não são histórias, é uma história. Amém? E todas as histórias que estão ali dentro, elas estão contando uma só história, que é Deus trabalhando para resgatar você de volta. Amém? Então quando Deus dá a lei a Moisés, ou a lei de Moisés, aquilo dali é uma parte do processo, não é o fim do processo. E aí tem tantas pessoas se confundindo com isso, querendo viver debaixo da lei de Moisés, como se ali fosse o fim do processo. Mas não é, aquilo dali foi uma parte do processo, para que o Redentor viesse, para que Jesus viesse. Amém, irmãos? Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4, fala para nós sobre a lei de Moisés. Ora, visto que a lei tem sombra, diga comigo, sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, ou de outra maneira, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados? Só olha para mim um pouquinho, não olha mais para lá não, tem outros 2 versículos, mas olha para mim. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Ele está dizendo, gente, se a lei resolvesse, precisava ficar fazendo todo ano? Ou, se a lei resolvesse, será que eles já não tinham resolvido essa consciência tão forte de pecado?
E entenda a consciência de pecado, aquela mesma consciência que se abateu sobre Adão e Eva. Medo, culpa, inferioridade, vergonha de Deus. Amém? O que o autor aos Hebreus está dizendo? Gente, não dá para perceber que a lei de Moisés não resolveu o problema, porque, primeiro, todo ano tem que repetir. Segundo, a consciência do pecado continua. Então não resolveu o problema. O propósito da lei não era resolver o problema. Amém, irmãos? Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Que coisa horrível. Amém, irmãos? Eles recordavam dos pecados todos os anos, lembravam novamente tudo aquilo que os condenava. E eles se mantinham condenados. Não mudou a natureza, não resolveu o problema. Porque é impossível, a resposta está aqui, é impossível que sangue de bicho, sangue de touros, sangue de bodes, remova pecados. Amém? Então a consciência de pecado permanecia, porque o sacrifício era ineficaz, não era suficiente, não resolvia o problema. A lei não justificava ninguém, porque não tinha poder para remover pecados. Amém, irmãos? E aí você pode me perguntar, para que a lei então? Paulo responde isso em Gálatas capítulo 3, 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então Paulo está dizendo que a lei foi dada ou adicionada por causa das transgressões. Olha para mim mais um pouquinho. Por que existem leis naturais? Por que existe uma placa de trânsito dizendo pare? Vou responder de uma forma bem simples. Se ela não tiver, a gente não para. É ou não é? Tem gente que não para nem com a bendita ali, não é assim? Então, basicamente, amados, a lei é isso. Por que Deus enviou a lei através de Moisés? A gente chama de lei de Moisés, mas ele não é o dono. A lei foi de Deus através de Moisés. Amém? Por que Deus fez isso? Porque Deus olhou a humanidade e disse, eu tenho que botar um limite. Porque o pecado estava tão pecado, e Deus olhou e falou assim, bom, para que o plano de redenção consiga ser estabelecido, eu tenho que botar um limite dessa galera, porque eles não vão prestar. Não vai dar certo, eles não vão se segurar, eles vão se matar tudinho. Você está aqui comigo? E se você ler o Velho Testamento, você vai ver isso claramente. O povo era extremamente desobediente a Deus, às suas direções. O processo, eu conversava sobre isso com alguém essas semanas aí. O processo, é engraçado a Bíblia, em determinado momento. Você vê lá os reis de Israel. Aí Deus olhava, tinha um cara com um coração legal, ou uma moça com coração legal. Aí Deus chegava assim, que bênção, olha que pessoa abençoada, vou levantar essa pessoa. Aí levantava. Aí dava 2 tempos, a pessoa se corrompia, Deus falava, vou ter que tirar. Aí Deus olhava outra, não, isso aqui está legal, agora eu levanto ele. Aí acontecia o quê? Se corrompia e Deus falava, tem que tirar você também. Próximo, aí levanta outra pessoa. Foi assim o tempo todo, o Velho Testamento é assim o tempo todo, gente. As pessoas sendo reconhecidas ou levantadas por Deus, se corrompe, sai. Levanta outro, reconhecido, se corrompe, sai. Exceções se tornaram os heróis da fé que Hebreus cita. Mas a regra era isso, o povo com seu coração corrompido, desobediente a Deus. Você vê a história do povo de Israel saindo do Egito. Não dá agonia ler aquilo? Eu quero comer cebola, eu quero comer cebola. Você olha e fala, como é possível um negócio desse? O maná tinha um gostinho de mel, gente. Deus, olha, o maná é só para hoje. Não guarda maná, guarda o maná. Era assim o tempo todo. E Deus tendo que lidar com essas pessoas. Então o que a lei veio fazer? Mostrar, vocês não prestam. Amém? Não vocês, estou falando do povo da velha aliança lá, gente. Fica chateado comigo? Não, você presta. Por causa de Jesus, aleluia. Amém?
Deus olhou e falou, bom, vocês não prestam, então vão colocar a lei. Proibido estacionar, não pode passar desse ponto, vira à esquerda, vira à direita, não come tal coisa, pronto. A lei foi estabelecida para o povo sobreviver, amém? E que o plano de Deus, do povo de Israel, que fosse ali, trouxesse como descendente Jesus Cristo, funcionasse. Amém, irmãos? Romanos 3,19 diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, ou glória, e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, eu vou usar a Bíblia. A Bíblia foi um cala-boca de Deus para a galera. Você leu isso comigo aqui no texto? Amém? Os caras, porque não sei o quê, não sei o quê, dá a lei. E o povo assim, a gente não consegue. Calou a boca da reclamação do povo e mostrou a ineficiência da humanidade de se justificar, de resolver os seus problemas, se autogovernar. Amém? Deus mostrando, vocês não conseguem sozinhos. Amém? Aleluia. Enquanto a justiça de Deus não é conhecida, então os homens ficam tentando estabelecer a sua própria justiça. Então a gente, enquanto não reconhece, entende, compreende que, peraí, eu só sou justificado através de algo que Deus conquistou para mim, todo mundo fica tentando resolver os seus problemas com Deus. E aí busca um monte de coisa, busca um monte de religião, busca um monte de ocupar o seu tempo, ocupar a sua mente, ocupar o seu coração, vai em busca enfim, diversas ferramentas para tentar preencher algo que está faltando, e preencher um sentimento ou uma consciência de medo de Deus, culpa, inferioridade, tentando resolver esse problema. E às vezes a pessoa nem entende o que é, mas está tentando resolver isso, é através de Deus. Romanos 10:3 diz, desconhecendo portanto a justiça de Deus, e procurando estabelecer a própria, não nos sujeitamos a que vem de Deus. Com Deus não tem negociação, irmãos. Ou você se submete à justiça que vem dele, ou não vai dar certo. Amém? Olha o que Paulo diz, Romanos 10:3. Se você desconhece, ou também desconsidera a justiça que vem de Deus, e fica procurando estabelecer a sua própria justiça, então você não vai se sujeitar à justiça que vem dele. Amém? Qual é o segredo, meu irmão, para resolver essas coisas assim que tem no coração? Esses sentimentos, essas fraquezas que perseguem a vida do ser humano, de se achar inferior, de viver debaixo de culpa, de medo, de inferioridade, sem conseguir se relacionar direito com as pessoas e muito menos com Deus. O que resolve isso? Só existe uma coisa que resolve isso. E não se confunda, irmãos, que tem tanta coisa por aí, dizendo que vai te ajudar a resolver essas coisas. Quer se resolver no seu coração? Quer se resolver internamente aí, suas coisas aí? Só tem um jeito, a justiça de Deus sendo conhecida e praticada. Revelação da justiça é o que nos levanta, e é o que nos mantém de pé, é o que nos coloca com o coração firmes, irmãos. Amém? Aleluia. A lei então revelou a incapacidade do homem de justificar a si mesmo. Amém? Porque a lei veio e falou assim, pare. E o homem descobriu que ele não consegue parar. A lei disse, perdoe. E o homem descobriu, eu não consigo perdoar. Eu não consigo me justificar. A lei veio para isso. Mas ainda lá em Gênesis, Deus anunciou, irmãos, como a justificação aconteceria. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz, eu porém inimizade entre ti, aqui falando com a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você podia ficar feliz com esse texto. Aleluia. Deus anunciou o evangelho
Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. E tudo o que aconteceu no Velho Testamento, irmãos, foi só para que chegasse a plenitude dos tempos. Amém. Aleluia. E Deus disse: serpente, você está se achando? Está achando que atrapalhou o negócio? Pois eis que vos digo. A descendência ou o descendente da mulher vai pisar a sua cabeça. Cabeça fala de autoridade, fala de poder, amém, governo, domínio. Tu vai lhe ferir o calcanhar. Quantos sabem que uma ferida de calcanhar é uma ferida passageira? Mas pisar a cabeça é um negócio que resolve o problema. Amém, irmãos? Aleluia. O pecado nos tirou do reino, mas um ato de justiça nos colocou de volta nele. Amém. Romanos 5, 17 a 21. Aleluia. Hoje é noite de Bíblia. Você ama a palavra? Que maravilha, glória a Deus. Romanos 5, 17 a 21 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, pecado de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, um só pecado, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei foi dada para que o pecado fosse mostrado, demonstrado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou por causa da morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Então foi por causa de um camarada lá, que a desgraceira aconteceu, que a morte entrou. E aí também todo mundo pecou, e todo mundo ficou distante do reino de Deus, destituído da glória de Deus. Mas ok, agora por causa da vida de um, por causa da santidade de um, por causa da obediência de um, meu irmão, nós temos acesso de novo, pela graça, ao reino de Deus. Acesso a reinar em vida, acesso a viver novamente no reino, vivendo as bênçãos do reino, vivendo a comunhão com o rei. Amém. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode dizer esse versículo comigo? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Amém, aleluia. Quem é que não conheceu o pecado? Diga: Jesus. Ele nunca pecou. Amém, irmãos? Mas eis o ponto. A Bíblia diz, Deus determina, Ele colocou isso como regra. Diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nunca pecou. E Ele morreu. E esse era o mistério que estava oculto. Essa era a trama oculta desde toda a eternidade. Aleluia! A regra é, para morrer tem que primeiro pecar. Jesus veio, o verbo se fez carne, como um homem, sofreu as coisas que um homem sofre, foi tentado, mas sem pecado. E um dia, Ele se colocou no nosso lugar de cruz. Um dia, Ele se colocou no nosso lugar, no madeiro, que era um lugar de maldição. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Madeira era um lugar onde a maldição era estabelecida. Deus tinha liberado essa palavra, dizendo: todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. E Jesus, quando decide
por amor a mim, por amor a você e por amor a cada ser humano que está sobre a face da terra. Quando Jesus decide ir para o madeiro, ele decide: eu vou trocar de lugar com você, eu vou morrer por você. E aí Jesus vai para o madeiro, ele sofre as coisas que sofreu, ele é castigado, ele é oprimido, leva sobre si nossas dores, nossas iniquidades, o castigo que era nosso, ele leva sobre si, e ele morre. Jesus morreu, mas ele não podia. A regra era: só pode morrer se pecar. Mas alguém que nunca pecou, morreu. E aí o inferno celebra a morte de Jesus. Tá vendo? Estava se achando Messias, estava se achando grandão, curando, dizendo: eu vim para destruir as obras do diabo. Mas morreu. Só que existia algo, uma regra, que eu acho que passou desapercebida pelo diabo. Aleluia. Deus clama a justiça. A justiça é feita. E o que um juiz faz? Quando ele vai aplicar uma sentença, ele então abre a Constituição. E ele diz: bom, pela Constituição, a regra é essa, essa, essa. E diante da Constituição, ele aplica a sentença. Então, o justo juiz abre a Constituição e diz: de acordo com a Constituição, só poderia morrer alguém que tivesse pecado. E eu estou aqui para dizer que o réu foi condenado injustamente. Ele nunca cometeu pecado. Eu posso imaginar o diabo pedindo para os seus assessores: peraí, deve ter algum, deve ter sido algum, procure alguém. Mas não se encontrou o pecado nele. Então Deus clama a justiça, estabelece a justiça e diz: bom, tendo em vista que essa morte foi incorreta ou injusta, eu tenho agora uma sentença a dar. E eu quero lembrar algo que aconteceu há muito tempo atrás. Por causa do pecado de toda a humanidade, todos eles foram sentenciados. E eu quero agora clamar a justiça e dizer: por causa da justiça de por causa do sacrifício de por causa da morte de um justo, agora todos serão perdoados. Aleluia! A festa do inferno acaba. A Bíblia diz que Jesus despojou os principados e potestades, tirou deles autoridade, domínio e governo. Amém? Aleluia! E os céus clamaram: quem é o Rei da Glória? O que aconteceu? O que aconteceu? Quem é o Rei da Glória? E alguém responde: o Senhor Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus entra no reino, se assenta à destra do Pai, e agora todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida é salvo. Acessa a justiça. Aleluia, amém. Então o que significa buscar a justiça, para terminarmos? Primeiro, significa restaurar o nosso relacionamento com Deus. Romanos 5:1 diz: justificados pois pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa, viver em justiça, é viver em paz com Deus. E se você está aqui hoje à noite, e você não consegue ainda, ou não conseguiu ainda viver esse tipo de relacionamento com Deus, essa é uma ótima noite para você compreender e aceitar isso sobre a sua vida. Talvez você esteja fazendo muito esforço para tentar resolver isso. É engraçado quando eu ouço algumas pessoas dizendo assim:
não é a minha hora ainda. Ainda não chegou a minha hora. Quer confessar Jesus? Quer receber Jesus? Não, ainda não é a minha hora. Como assim sua hora? Quando é essa hora? É quando você achar que está bom o suficiente? Deixa eu te dar logo uma resposta. Você nunca será bom o suficiente para receber o perdão dos seus pecados. Só há um que pode nos considerar ou nos capacitar a receber o perdão dos pecados: Jesus Cristo. Ele nos fez justiça de Deus. O que você precisa hoje não é se achar bom o suficiente, ou não é fazer um monte de coisa bonita aí por fora, que fala assim, tá vendo como eu faço coisas boas, agora eu sou digno de ser recebido por Deus. Não, você nunca vai conseguir isso. Jesus fez isso por você, exatamente por causa disso, porque nós não seríamos capazes. Então o que você precisa é: eu recebo, Pai, pela Tua graça, o perdão dos meus pecados. Eu confesso Jesus como Senhor da minha vida. Eu entrego meu coração a Ti. Obrigado, Pai. Amém. Buscar a justiça significa também uma mudança de mentalidade. Fala sobre a gente se comportar, nós nos vermos assim como Deus nos vê. Em Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, uma vida de fé só é possível através da justiça. O justo viverá pela fé. Então você primeiro precisa se tornar justiça, reconhecendo e recebendo aquilo que Jesus fez por você, e compreender o que significa isso. Ser justiça de Deus significa poder chamar Deus de Pai, viver ou estar diante dele sem o sentimento ou a consciência de medo, culpa e inferioridade. É como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. É aquilo que Paulo fala sobre, com ousadia, acessarmos ou adentrarmos o trono da graça. É entender, irmãos, aleluia, que é tudo por causa dele. É por causa do poder e da graça dele, é por causa do sacrifício dele, é por causa dele que temos livre acesso ao trono da graça. E alguém que tem essa compreensão, tem também a ousadia para viver pela fé. Alguém que entende que foi perdoado e recebeu acesso à graça de Deus, não por si, não por uma justiça própria, mas por aquilo que Deus conquistou para nós. Essa mesma pessoa vai ter a ousadia, a autoridade de dizer: monte, levanta-se e vai para o mar. Enfermo seja curado, cativo seja liberto. Porque ele entendeu que não é sobre si, não é o seu poder, não é a sua própria autoridade, não é a sua dignidade própria, ou a sua própria capacidade. É tudo sobre ele, em nós. É tudo sobre ele. É tudo por causa dele, o poder é dele, a graça é dele, a unção é dele, irmãos. E quando entendemos que fomos justificados, perdoados, inocentados por causa dele, nós também nos colocamos nesse lugar de uma vida de fé, ousada. Não aceitamos o diabo ficar brincando com a nossa vida, mas nos posicionamos na autoridade do nome de Jesus. Romanos 6,14 diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa mentalidade de justiça nos coloca nesse lugar de autoridade também sobre o pecado. Olha o que o texto está dizendo: o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Porque hoje a dispensação que você vive não é: não pode isso, não pode aquilo, você não consegue. A lei veio para apontar o pecado, denunciar o pecado. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E o que a graça faz? Ela revela a verdade. Ela revela um novo estilo de vida. Por causa de nós, jamais. Mas por causa de quem Ele é em nós.
por causa da justiça dele, alcançando e operando em nossas vidas, irmãos. E por causa da graça de Deus, nós nos tornamos ousados, e nós temos o poder de dizer não ao pecado, porque o pecado já não mais nos domina. Aleluia, aleluia, aleluia. E por último, buscar a justiça significa nos posicionarmos como rei e sacerdote. A busca da justiça fala da nossa manifestação como reis e sacerdotes. Apocalipse 1:5, a parte B, versículo 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que todas essas coisas bonitas? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Ministério de Música pode vir. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: mas todas as coisas provêm de Deus. Fica aqui comigo, não se disperse. Todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não botando na conta aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Amém, irmãos? O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Buscar a justiça fala sobre nós entrarmos, acessarmos o reino da forma correta, da forma bíblica, reconhecendo que só através de Cristo Jesus temos acesso ao trono da graça. Buscar a justiça de Deus tem a ver com mudança de mentalidade, estudar, aprender o que é ser justiça de Deus, qual é essa nova realidade da minha vida, amém? Deixar Deus contar a nova história para nós. Qual a história que a vida te contou? Qual a história que a tua família te contou? Qual é a história que os teus pecados cometidos te contaram? Buscar a justiça de Deus é deixar o Papai do Céu contar para você a história verdadeira. Tem uma nova história sobre você. E quando Ele conta essa história, ou quando você lê essa história na palavra, aleluia, você começa a ver que, bom, não é aquilo que o pecado dizia sobre mim. Eu não sou aquilo que o diabo falou sobre mim. Eu não sou aquelas palavras que declararam sobre a minha vida. Eu não sou aqueles sentimentos que eu senti durante tanto tempo na minha vida. Eu não sou aquela consciência de medo, de pecado, de culpa que eu vivi durante tanto tempo. Eu sou justiça de Deus. Eu sou perdoado, eu sou liberto, eu sou sarado em Cristo Jesus. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou uma nova criação. Eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Eu não sou vítima, eu tenho coragem. Aleluia! É ouvir os conselhos do Pai a respeito da verdade sobre a sua vida. Então não deixe o diabo te aprisionar com as mentiras que vêm dele. Você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia! Essa é a verdade sobre você. Aleluia, conheça a verdade e ela vai te libertar. E buscar a justiça fala sobre esse posicionamento. Bom, se eu acessei o trono pela graça, se eu reconheço agora que o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, é tudo isso que Deus está falando sobre mim, meu irmão, eu não posso segurar isso para mim. Então o reino é manifesto, a justiça é manifesta. Você não aguenta se segurar mais, você tem que dizer: meu irmão, não viva debaixo dessa opressão, não viva debaixo de enfermidade, não viva debaixo de medo, não viva debaixo de sentimento de inferioridade. Deus tem algo melhor para você. Aleluia.
Alguém que conhece, que busca o reino e a justiça, não se cala. Não se aguenta calado. Você não se aguenta ver uma pessoa debaixo de opressão, triste, debaixo de mentiras do diabo e fica... Não, você não aguenta assim. Você manifesta o reino como dizendo o que a Bíblia diz a respeito da verdade sobre essa pessoa. Amém, irmãos? Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. Se você ainda não recebeu essa justiça sobre a sua vida, se você ainda não recebeu desse perdão sobre a sua vida e está tentando ainda resolver o seu problema com Deus através do seu sacrifício pessoal, justiça própria, tentando ficar bom para ter um relacionamento com Deus, espero que você tenha entendido que isso não vai adiantar. O que você precisa é de uma coisa: é reconhecer, crer que Jesus pagou o preço por você. Ele morreu no seu lugar, Ele sofreu no seu lugar, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e você é perdoado, e você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida.